Muito boa noite a todos. Eu creio que vamos entrar no ar. Mais um instante. Estamos entrando no ar ao vivo. São 9 horas em ponto, 21 horas. Muito bem-vindo você que está conosco nesta noite, ao vivo. Eu quero dar as boas-vindas a cada um. Mas hoje, de uma maneira muito especial, eu quero dar as boas-vindas a um grande amigo, a um grande testemunho sacerdotal. Depois, daqui a pouquinho, ele mesmo vai se apresentar melhor, vai falar um pouco do seu sacerdócio, de seus trabalhos. Eu acredito que vale a pena falar um pouquinho da vocação sacerdotal e dos seus trabalhos. Tem umas coisas muito especiais. Mas para as primeiras considerações, eu já vou passar a palavra. Mande esse link para quem você puder, parentes, amigos. E, na sequência, esse grande amigo. Logo após a oração inicial, que ele mesmo vai conduzir para nós, então já vai poder se apresentar. E nós vamos ter uma conversa esta noite muito simples, mas acredito que muito edificante, sobre a continuação do tema do triunfo do Imaculado Coração. Padre Assis, muito boa noite, muito bem-vindo à nossa formação. E, desde já, a minha gratidão, grande amigo, grande irmão, bem-vindo entre nós. As considerações do senhor. Muito obrigado, Padre Wander. Para mim é uma satisfação imensa poder participar desse trabalho, desse apostolado maravilhoso que eu tenho acompanhado já há alguns meses. A gente sente falta quando não tem, quando acontece alguma coisa que não pode ir ao ar. Esse momento maravilhoso em que o Espírito Santo, através da sua pessoa, nos presenteia com ensinamentos sólidos, maravilhosos, que nos edificam ainda mais na verdadeira doutrina, na verdadeira igreja. Uma satisfação muito grande, muito obrigado pelo convite. Eu acolho como um presente de Nossa Senhora para mim. E amém. Vamos então iniciar uma oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Rezemos juntos uma Ave Maria, colocando todas as nossas intenções, as nossas esperanças, nas mãos dessa mãe querida, que nos ama e que nos deseja cada vez mais próximos dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos rezar também a oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipes da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Muito bem. Muito bem, Padre Assis. Padre, então, depois da oração inicial, nesse primeiro momento, eu peço que o senhor se apresente um pouco. E talvez, Padre, já aproveitar para falar um pouquinho da vocação sacerdotal, do chamado, da experiência do senhor como missionário. Padre Assis, a palavra é do senhor. Muito obrigado, Padre Wander. Então, eu sou Padre Francisco Assis, pertenço à Ordem dos Clérigos Regulares de São Paulo. É uma congregação que tem quase 500 anos de fundação. Eu nasci no estado do Pará, numa cidadezinha chamada Capitão Poço. Não é muito cidadezinha, não, já cresceu até bastante. E eu faço parte, então, dessa ordem que é mais conhecida como Barnabitas. Barnabitas porque a primeira igreja que nos foi confiada
em Milão, era a igreja dedicada a São Barnabé. E aí colocaram nos padres esse apelido de Barnabitas, porque eram os padres de São Barnabé. Era essa a origem, né? 1530 foi a data da fundação. Nós estamos já nos aproximando dos 500 anos dessa fundação. Foi fundada por Santo Antônio Maria Zacaria. É um santo não muito conhecido, mas que deixou uma contribuição enorme na igreja, principalmente pelo grande amor que ele tem pela Eucaristia. Ele se referia a Nosso Senhor Jesus Cristo como o crucificado vivo. Ele falava Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, a presença real de Jesus na Eucaristia, como o crucificado vivo. E ele promoveu uma reforma dentro da Diocese de Milão que deixou marcas até os dias de hoje, como, por exemplo, ele instituiu as 40 horas de adoração contínua à Sagrada Eucaristia, o repique, o toque do sino, às 3 horas da tarde, na sexta-feira, para lembrar o momento da consumação do sacrifício ao Senhor Jesus Cristo. E também ele fez uma mudança muito grande, que foi colocar a Eucaristia no centro das igrejas, porque naquela época a reserva eucarística era colocada em uma capelinha escondida, às vezes na sacristia da igreja, quase como fosse algo que tivesse que estar escondido. Então, ele promoveu essa mudança que fez com que muitas pessoas recuperassem o amor pela Sagrada Eucaristia. Deu num tempo complicado, o tempo da Contra-Reforma, né, quando várias ordens religiosas surgiram, e então é uma figura muito bonita, é um santo pouco conhecido, mas que vale a pena conhecer, Santo Antônio Maria Zacaria. Foi médico e depois de médico, sacerdote. Então, eu entrei na congregação dos padres barnabitas porque foram os primeiros padres que eu conheci. A nossa cidade lá no interior do Pará, ela foi fundada, já a primeira missa foi celebrada por um barnabita, Dom Miguel Maria Jambeli, que na época era Padre Miguel Jambeli, depois se tornou bispo de Bragança do Pará. E esse momento, assim, essa primeira missa já foi marcando a presença da congregação. A paróquia foi dedicada a Santo Antônio Maria Zacaria, eu cresci nessa realidade. Então, entrei no seminário com 16 anos, fui ordenado em 2001, nós somos do mesmo ano, né, padre? Padre Wander e eu somos do mesmo ano. Fomos ordenados no mesmo ano. E então a vocação, ela começou muito cedo. Desde criança eu tinha o desejo no coração de ser padre. Hoje mesmo estava celebrando a missa, lembrando que quando eu era menino, com 5 ou 6 anos de idade, eu já preparava o altarzinho e celebrava a minha missa, né? Celebrava a minha missa. Hoje, quando eu vejo essas crianças que mostram aí nas redes sociais, celebrando a missa, me faz voltar no tempo e lembrar que algumas vezes eu celebrei também. Lá no passado eu fazia. Então começou muito cedo. Nasci numa família católica e aprendi com meus pais desde cedo a ter essa proximidade com Deus e com Nossa Senhora, tanto da parte de meu pai como da minha mãe, uma devoção muito grande à Virgem Maria. Então a gente recebeu mesmo essa herança desde o primeiro momento, né? Estupendo, estupendo. Padre, o senhor se ordenou em 2001, e aí ainda antes de entrarmos no tema, acho que vale a pena, porque o senhor é um sacerdote extremamente mariano. E por ser um sacerdote extremamente mariano, é que Nossa Senhora, acredito que interferiu de uma forma singular e deu não só um chamado, como, de certa forma, uma delicadeza, um carinho com o senhor, numa experiência que o senhor pôde viver num determinado trabalho sacerdotal que é de impacto para o Brasil. O senhor não quer falar um pouquinho para nós do que foi esse trabalho? Sim. Em 2015, eu fui para a Basílica de Nazaré. A Basílica de Nazaré, em Belém do Pará, ela foi confiada aos nossos cuidados, ao cuidado da nossa ordem, antes que existisse a atual Basílica.
Era só uma igreja matriz, muito pequena, muito simples. E quando os nossos padres chegaram no Pará, em 1903, daí a poucos anos, o bispo da época confiou o Santuário de Nazaré aos padres barnabitas. E aí, então, nós, com a ajuda do povo, construímos a majestosa, uma das igrejas mais lindas que eu já vi na minha vida, que é a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, famosa pela grande procissão do Círio de Nazaré. E em 2015, eu tive a honra de ter nas mãos essa responsabilidade de organizar aquele grande evento que é o Círio de Nazaré. Para mim foi uma experiência ímpar, porque eu nunca imaginei, embora sendo barnabita, nunca tinha me imaginado naquela situação e com aquela responsabilidade tão grande, né? E uma das coisas que mais me tocou, Padre Wander e todos os irmãos e irmãs que nos acompanham nesse momento, a coisa que mais me tocou foi a fé autêntica do povo que vai participar daquele momento com sentimento de profunda gratidão e de muita confiança no amparo materno da Virgem Maria. Eu brincava que eu ia passar para a história como reitor chorão, porque eu me emocionava demais. Cada situação que eu presenciava, cada momento assim que eu vivenciava naquela grande manifestação de fé, me fazia realmente chorar. Chorava de grande emoção por ver a fé do povo. É lindo. É um evento único. É algo grandioso. Assim, o Brasil não tem ideia do que é o Círio de Nazaré. Por mais que a gente veja aquelas poucas imagens que passam na televisão, graças a Deus, nos últimos anos, com os canais católicos, principalmente a Canção Nova e a Rede Vida, fizeram com que a transmissão acontecesse também para todo o Brasil, né? Quando antes tinham só as mídias que não são vinculadas, que não têm compromisso assim, não tem um vínculo com a igreja, não se mostrava muito, passava aqueles 3, 4 minutos só de aquelas cenas que mostravam assim, depois já passavam para outra coisa e ninguém tinha ideia do que era o Círio. Mas o Círio é uma manifestação de fé sem igual. É maravilhoso. Para mim foi uma das maiores graças que eu recebi. Foi só um ano. Em 2016 eu já saí da Basílica e fui para o Rio de Janeiro, mas para mim foi um presente maravilhoso que Nossa Senhora me concedeu a graça de ter essa responsabilidade de organizar e de acompanhar cada momento daquele maravilhoso. Eu não gosto de usar, não vou usar a palavra que me veio, mas aquela maravilhosa demonstração de fé. É isso aí. Estupendo, estupendo. Parecis, mas essas são coisas que Nossa Senhora dá aos seus filhos prediletos, especialmente em situações que ela vê o coração desses filhos voltado, propício a ela. Há uma oração de São Luís Maria Grignon de Montfort, onde ele pede ao Espírito Santo que lhe dê um coração propício a Nossa Senhora. E quando o sacerdote tem um coração propício, um coração voltado para Nossa Senhora, é claro que ele será nas suas mãos o instrumento eficaz, o instrumento fecundo de trabalho, de apostolado, e será com certeza de grande valor. Padre, eu sei que o senhor é um estudioso, ainda vai fazer um trabalho de formação nas redes, eu acredito que muito importante, e o senhor acompanha de perto toda a parte da escatologia mariana, toda a parte das profecias marianas, como um profundo conhecedor, sei que é porque nós já conversamos muito. E nesses tempos, por tudo que nós estamos passando, o quadro da pandemia, a situação do Covid-19, e há 1 ano e 1 mês, há exatos 13 meses, é que nós estamos vivendo uma situação que parece de precipitar das profecias de avanço do relógio escatológico, e aí nós não temos como não voltar às aparições marianas, especialmente a partir de Paris. Como um primeiro momento, uma primeira abordagem, Padre,
Como o senhor tem visto? O que o senhor pode nos dizer de primeira mão no que tange a mensagem de Nossa Senhora em cada uma das aparições? Como o senhor vê o desdobramento dos fatos no tempo presente, a partir dessas aparições mesmas e da mensagem deixada por Nossa Senhora, que é como um alerta para uma conversão, uma preparação para uma nova e radical fidelidade ao Senhor em tempos difíceis? Não sei se me fiz entender. Sim. Realmente, Padre Wander, aquilo que a gente observa é que os tempos que nós estamos vivendo são realmente a realização de muitas profecias. A partir do momento em que nós entramos nessa realidade, nesse problema que nós estamos vivendo há mais de um ano, como o senhor lembrou, parece que a sensibilidade das pessoas que rezam, daqueles que têm uma verdadeira fé, ficou ainda mais aguçada para perceber que não é normal, que não são somente especulações, e algo que desde o princípio de tudo isso me tocou profundamente é que essas profecias, elas voltavam, afloravam geralmente quando tinha um final de século, um final de milênio. Eram coisas pontuais, que não aconteciam, por exemplo, num período como esse que nós estamos agora. Nós estamos no ano de 2021, então não teria motivos para que essas profecias viessem com tanta força. E eu lhe digo mais, eu não desprezo algumas situações que nós fomos percebendo de uns anos para cá, como, por exemplo, o retorno da devoção a São Miguel Arcanjo. Eu lembro que, por muito tempo, a devoção a São Miguel Arcanjo ficou meia que oculta, né? Houve um eclipse, como se ninguém lembrasse mais, raras exceções nas paróquias ou nos santuários, onde ele é venerado como padroeiro, mas foi algo que, nos últimos tempos, foi aflorando de uma maneira muito forte. O retorno à quaresma, hoje, o grande número de pessoas que todos os anos, e várias vezes durante o ano, fazem a quaresma de São Miguel, a devoção a São Bento, o retorno aos sacramentais. O senhor, com a experiência de pároco, também deve perceber quantas pessoas nos procuram para pedir a bênção para a água, para as velas, para as medalhas. Então, de uma certa forma, nós percebemos que o Espírito Santo, ele vem agindo já de uma maneira muito delicada, como é o agir de Deus, né? O Espírito Santo age com muita delicadeza, mas ele tem suscitado em nós essas atitudes, essas tomadas de posição que fizeram com que nós recuperássemos, por exemplo, a questão da admiração por São Luís Maria Grignon de Montfort, a leitura do livro, o Tratado da Verdadeira Devoção, a consagração total a Nossa Senhora. Eram coisas que eu fico pensando assim, fazendo uma análise da época que eu estava no seminário, olhando bem, era pouco conhecido. A gente não via quase. Né? Repito, a devoção a São Bento, a medalha de São Bento. Então, aquilo que a gente observa hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, é que realmente não é exagero da nossa parte, mas realmente os sinais são muito evidentes de que nós entramos naquele momento que já tinha sido profetizado, que já tinha sido falado de tantas formas e por tantos meios, né? Nossa Senhora, os santos, as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, é um momento muito especial. Embora nós vejamos muitos sinais que nos entristecem, mas tem muitos sinais que nos alegram por perceber que uma boa parte do povo acordou. Ótimo, ótimo. Padre Assis, então, dentro desse despertar para algumas devoções que estavam esquecidas e que tinham um peso na conversão pessoal grande, como o senhor também abordou a devoção a São Miguel,
voltou com força máxima. Só para vocês terem uma ideia, aqui especificamente no caso da Diocese de Santo Amaro, a questão de 3 anos atrás, o nosso bispo diocesano, Dom José Negri, instituiu a oração do pequeno exorcismo de São Miguel, logo ao final de todas as Santas Missas. Ele instituiu como decreto diocesano, como um dia no passado foi instituído por Leão XIII para toda a Santa Igreja, e esse costume perdurou até Paulo VI, não que Paulo VI tenha abolido como decreto, mas caiu no esquecimento. Dom José colocou para toda a nossa diocese, e esta ponderação que o senhor faz sobre o papel de São Miguel, o príncipe das milícias celestes, nesta hora em que a batalha espiritual que nós estamos vivendo, o ataque que a igreja sofre, toda a infiltração que nós sabemos revolucionária foi enorme. Eu gostaria que, nesse momento, então, padre, depois dessa excelente recordação da retomada do papel do príncipe das milícias celestes de São Miguel no combate em favor da igreja, da proteção da igreja e das almas em todo o mundo, padre, por onde o senhor vê em nosso tempo o avanço da luta entre a mulher do Gênesis e do Apocalipse e o dragão? Como é que o senhor vê essa coisa se desdobrando em nossos dias? Nós percebemos de modo particular, por essa situação que nós enfrentamos hoje, desse crescente desprezo pelos verdadeiros valores, né? Eu vejo que tudo vai ficando claro e desmascarado a partir do momento em que a gente observa a tomada de posição contra os verdadeiros valores cristãos, contra a família, contra o sacerdote, contra a verdadeira fé, sabe? São vários elementos que fazem com que nós percebamos que realmente a luta entre o dragão e a mulher vestida de sol, ela chegou assim na sua expressão mais forte, mais acirrada, né? A situação em que o clero se encontra hoje, muitos padres desmotivados, tristes, acabrunhados diante da realidade que vem diante dos olhos, né? Diante das situações que estão aí. A crise da instituição familiar, as separações, as famílias que se dissolveram de uma maneira muito triste, casamentos que infelizmente se acabaram, e a gente fica olhando assim sem saber, assim do ponto de vista material, olhando assim com um olhar muito privados do olhar sobrenatural, a gente fica sem entender. Mas a partir do momento em que nós tomamos conhecimento das mensagens de Nossa Senhora e tudo aquilo que ela já tinha profetizado, nós percebemos que essa batalha ela está realmente nessas situações, né? O senhor sabe, já foi falado até, tem impressão de já ouvir nas outras lives que foram feitas, sobre aquelas mensagens que Nossa Senhora deu à irmã Lúcia, dizendo que a última batalha entre ela e o dragão seria travada contra a família, né? Nossa Senhora tentando defender e o dragão tentando destruir. Então, todo o cenário que nós estamos vendo aí, que é uma contraposição a Nosso Senhor Jesus Cristo, é uma oposição aberta às verdades, à verdadeira doutrina, aos valores cristãos, é uma prova de que realmente nós estamos em pleno combate. O combate do dragão contra a mulher vestida de sol. Padre, então, todo esse combate que se traduz na ofensiva da mídia contra a família, das legislações contra a família, legislações antifamília, antivida, legislações abortistas, que vão financiando e vão disseminando para a implosão da família uma anticultura de contravalores que impulsionam movimentos como o movimento LGBT, mais não sei quanto, e o movimento feminista.
Então, quer dizer, o dragão vai estendendo a sua cauda na história, desenvolvendo estruturas de poder, desenvolvendo não só estruturas de poder, mas desenvolvendo, vamos dizer assim, forças operativas revolucionárias para ir atacando e demolindo, e atacando e demolindo, aos poucos, todo o desígnio de Deus sobre a família, sobre a humanidade, sobre a mulher de forma especial. Sabemos, não, Padre Assis, que o demônio odeia de forma única a mulher, e por isso que a incentiva a ser tão diferente daquilo que Deus a criou para ser. E, Padre, dentro de todo esse quadro, eu já quero emendar, e aí nós vamos falar do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Há um outro instrumento no nosso tempo, fora as aparições marianas, que aí diretamente Nossa Senhora é conosco, mas há um outro instrumento em nosso tempo, que foi um grande profeta, que o senhor tem muito conhecimento, que foi utilizado por Nossa Senhora, recebendo locuções interiores sua, e o volume de mensagens durante larguíssimos anos que Nossa Senhora foi transmitindo, foi mandando a nós através dele, são verdadeiros tesouros espirituais, e que em tudo concordam não só com as Sagradas Escrituras e com a doutrina católica, como com as próprias aparições marianas. Como é que o senhor vê a obra, o trabalho, o papel do padre Stefano Gobbi? Poderia nos falar um pouquinho o surgimento do movimento sacerdotal mariano e todo o conjunto de profecias que Nossa Senhora foi entregando a nós através dele, chegando até ao nosso tempo. Claro, o padre Gobbi morreu há muitos anos, mas o que eu quero dizer é que como são atuais as mensagens transmitidas por Nossa Senhora através desse estupendo sacerdote. Sim, eu queria até aproveitar para falar assim rapidamente como foi que eu cheguei ao movimento sacerdotal mariano. Muito interessante. Eu esqueci de falar no início, não por não ser importante, mas porque a gente fica tentando juntar todas as coisas, mas eu também tenho um irmão que é sacerdote, o padre Sidney, que é pároco na paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, em Ourém, no Pará, diocese de Bragança. Ele é padre diocesano. Ele recebeu a visita do seu Otávio Piva. O Otávio Piva é o leigo responsável pelo movimento sacerdotal mariano, parte dos leigos aqui no Brasil, e acompanhou o padre Stefano Gobbi durante todas as visitas que o padre fez, não só no Brasil, mas na América Latina. Eu acho que até em outros lugares também. Então, o meu irmão, lá no Pará, recebeu a visita do Otávio, do seu Otávio Piva. E aí, através dessa visita, eu entrei em contato com o seu Otávio, nós conversamos e ele veio me visitar. E na conversa que nós tivemos aqui na paróquia, ele me pediu uma data. Padre, quando que nós podemos marcar o primeiro cenáculo aqui na sua paróquia? E aí, então, eu fui com a agenda nas mãos, procurando a data, e disse para ele, vamos fazer o terceiro domingo de agosto. Terceiro domingo de agosto. E aí, ele disse, tá, ótimo. E eu não tinha me dado conta ainda de que o terceiro domingo, eu não tinha nem olhado na agenda, o terceiro domingo era dia 18 de agosto. Era o dia da minha ordenação sacerdotal e a festa da Assunção de Maria, naquele ano, de 2019. E aí foram sinais assim muito claros do quanto Nossa Senhora me queria, me desejava nesse movimento, no movimento sacerdotal mariano. Eu já tinha conhecimento do livro, já tinha conhecimento do Padre Gobbi, mas tudo assim muito superficial, não tinha aprofundado. A partir daquele momento, então, cresceu o meu interesse pelo movimento sacerdotal mariano, e eu fui observando coisas que me deixaram cada vez mais impressionados, principalmente a simplicidade do Padre Stefano Gobbi. O homem de uma humildade tão grande e
como a própria Virgem Maria fala para ele era uma pessoa com muita limitação intelectual. Ele não tinha grandes capacidades intelectuais. E ela disse: eu te escolhi justamente por isso, porque eu não quero que digam que é invenção da tua cabeça, que foi você que criou tudo isso. Mas eles vão reconhecer que realmente tem algo maior nessa situação toda. Então, o padre Stefano Gobbi recebeu de Nossa Senhora essa missão de fundar o movimento sacerdotal mariano. Em uma das visitas que ele fez em Fátima, se não me falha a memória, acho que é 1973, a data do início de tudo, né? E eu tive particularmente assim muitos sinais nessa minha entrada no movimento sacerdotal mariano. E um dos sinais assim mais fortes foi quando eu fui fazer o cenáculo com outros sacerdotes lá na residência do seu Otávio Piva. Nós nos reuníamos lá para fazer o cenáculo. A primeira mensagem, no primeiro cenáculo que eu participei, falava de algo que eu já tinha dito em algumas homilias, o Espírito Santo já tinha me dado aquela palavra. Eu dizia: gente, vai chegar um momento que nós precisaremos entrar numa arca. Assim como Noé construiu uma arca e, sob as ordens de Deus, Noé construiu uma arca e entrou para poder escapar do dilúvio, nós também deveremos entrar numa arca espiritual. E aí, na primeira mensagem que eu ouvi lá no cenáculo sacerdotal que eu participei, era justamente a mensagem onde Nossa Senhora dizia: aquilo que foi para Noé a arca no dilúvio, é para vós, nesses tempos, o meu coração imaculado. Entrai no meu coração imaculado. Eu fiquei emocionado. Eu tremi interiormente, né? E é uma coisa assim que eu digo para vocês que nos acompanham nesse momento. É impressionante. As coisas de Deus vão se ajustando que a gente nem se dá conta quando vê. Está tudo encaixado, tudo perfeitamente ligado, unido, e nós só temos que confiar e seguir, né? Então, o padre Stefano Gobbi é, sem dúvida alguma, um presente de Deus para os nossos tempos, um homem de uma santidade que realmente impressiona. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, eu ouvi falar muito dos cenáculos que ele fazia, inclusive cenáculos que aconteceram em Brasília. Eu morei em Brasília há um tempo, mas nenhum aconteceu na época que eu estava lá, já tinham acontecido anteriormente. Então, o padre Stefano Gobbi, ele foi um instrumento, e como o senhor mesmo falou, padre Wander, as mensagens que nós lemos, mensagem de 1975, 78, parece que ele está falando agora. Até porque não é ele que fala, quem fala é Nossa Senhora, né? Então, aquelas mensagens parece que acabaram de ser escritas, né? Muito impressionante, muito bonito. Para mim, eu digo que foi um divisor de águas na minha caminhada, na minha trajetória sacerdotal, no meu caminho sacerdotal, foi ter conhecido o movimento sacerdotal mariano, porque fez toda a diferença mesmo. Tem coisa assim que, com o passar dos tempos, a gente vai vendo. No ano que eu fui para a Basílica de Nazaré, que assumi aquela responsabilidade, eu recebi 2 presentes de Nossa Senhora também. Naquele ano eu fui na Itália para participar de uma reunião e visitando uma família querida, eu conheci o santuário de Nossa Senhora de Caravaggio e conheci Monte Chiari, aonde Pierina Gili teve as visões de Nossa Senhora Rosa Mística. Então a gente vai compreendendo que nada é por acaso, nada. Se ilude, é muito triste quando alguém olha para essas realidades e interpreta como se fossem coisas que acontecem por acaso, porque não são. São desígnios de Deus e que nós devemos valorizar porque tem muito a dizer para a nossa caminhada de cristão. Sim. Padre Assis, eu estive num cenáculo presidido pelo padre Stefano Gobbi no ano de 1980,
Me parece o padre Sidney, não sei se é o irmão do senhor. Tem um sacerdote aqui com esse nome. Pode ser que seja ele que esteja acompanhando o padre. Se o senhor é o irmão do padre Assis, peço que nos dê aqui. É ele. Padre Assis, dá só aí uma boa noite. O irmão do senhor está nos acompanhando. O padre Sidney está conosco nesta noite. Um abraço, meu querido irmão. Eu tenho conversado muito com ele nesses momentos assim que a gente às vezes precisa buscar alguém que nos compreenda e que fale como nós falamos, né? Meu irmão tem sido um apoio muito grande para mim, a gente tem se apoiado muito. Assim como o senhor, Padre Wander, tem sido uma graça de Deus na minha vida. Deus vai nos presenteando, né? Esse presente do meu irmão eu recebi há muito tempo, que é o Padre Sidney, que é um tesouro na minha vida, e o senhor também é um tesouro muito especial que Nossa Senhora me deu esses últimos tempos. Estupendo. O padre Assis sempre fala o quanto o padre Sidney é mariano, e um sacerdote mariano sabemos que é sempre um tesouro. Mas então, padre Assis, eu dizia, em 98, o padre Gobi veio a São Paulo, ele esteve no Santuário Nossa Senhora de Fátima, da Diocese de Santo Amaro. À época, o reitor do santuário era o padre Marcelinho, o padre Marcelo Sil. Muito bem. Rezar junto ao padre Gobi foi uma experiência realmente estupenda, inesquecível, transpirava sobrenaturalidade, e aquela noite Nossa Senhora falou conosco através dele, e marcante. Agora, Padre Assis, quando o senhor fala de Maria como arca da aliança, essa mensagem que naquele dia no cenáculo com os outros sacerdotes, junto ao Otávio Piva, foi lida, o senhor se recorda qual é? Recordo sim, eu deixei até aqui o livrinho do lado, porque é uma mensagem muito bonita. Está na nova edição, nas edições mais recentes, ela está na página 575. Ela foi dada ao Padre Gobi em Rubio, na Itália, no dia 30 de julho de 1986. 30 de julho de 1986. E o senhor pode compartilhar conosco? Posso sim. Filhos prediletos, eu vos conduzo todos os dias pelo caminho da vossa perfeição, da vossa perfeita imitação do meu Filho Jesus. Só assim podereis tornar-vos hoje um sinal da alegria e de consolação para todos. Estes são os anos dolorosos da prova. Esta já vos foi preanunciada por mim, de muitos modos e com muitos sinais. Mas quem é que crê em mim? Quem me ouve? Quem se empenha verdadeiramente em mudar de vida? Eu estou entre duas espadas que traspassam o meu coração de mãe. De um lado vejo o grande perigo que correis, por causa do castigo que já está às portas. Do outro, vejo a vossa incapacidade de crer e de acolher os convites à conversão que eu vos dirijo, para que o possais evitar. Então dirijo-me novamente a vós, meus prediletos filhos, a mim consagrados, e vos convido a vos elevardes acima do mundo, acima de todas as preocupações cotidianas, dos apegos desordenados às criaturas e a vós próprios, acima da mediocridade e da tibieza, e de uma aridez cada vez mais vasta. Entrai no refúgio que a Mãe Celeste vos preparou para a vossa salvação, e para que possais passar em segurança no meu coração imaculado os terríveis dias da grande tempestade que já chegou. Esta é a hora de vos refugiardes todos em mim, porque eu sou a arca da nova aliança. Nos tempos de Noé, imediatamente antes do dilúvio, entraram na arca aqueles que o Senhor destinava a sobreviver ao terrível castigo. Nos vossos tempos, eu convido a entrar na arca da nova aliança que construí no meu coração imaculado todos os meus filhos, para que sejam ajudados por mim a levar o peso sangrento da grande prova que precede a vinda do dia do Senhor.
Não olheis para o outro lado. Hoje acontece como no tempo do dilúvio, e ninguém pensa naquilo que vos espera. Todos andam muito ocupados e pensam só em si próprios, nos próprios interesses terrenos, no prazer, a satisfação de todos os modos, as próprias paixões, a satisfazer de todos os modos as próprias paixões desordenadas. Mesmo na igreja, como são poucos os que se preocupam com os meus maternos e tão dolorosos apelos. Pelo menos vós, meus prediletos filhos, deveis escutar-me e seguir-me. Então, por meio de vós, podereis chamar a todos a entrar o mais rápido, o mais depressa possível na arca da nova aliança e da salvação, que é o meu coração imaculado, que o meu coração imaculado vos preparou para estes tempos de castigo. Aqui estareis na paz, e podereis tornar-vos sinais da minha paz e da minha consolação materna para todos os meus pobres filhos. Estupendo, não? Impressionante. Impressionante. Eu não sei quantas vezes eu já li essa mensagem e cada vez que eu leio parece que é a primeira. Porque realmente aquilo que Nossa Senhora nos fala é muito forte. E tem tudo a ver com isso que nós estamos vivendo, tem tudo a ver com a realidade que nós estamos vivenciando. Né? Sim. Orestes, vamos comentar alguns elementos, já pegando o gancho, sobre o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Sim. O Imaculado Coração de Nossa Senhora. Bem, que a guerra espiritual, que a batalha entre o dragão e a serpente, o dragão, a serpente e a mulher estejam se intensificando, está aí diante dos nossos olhos. Alguém que não enxergue que a batalha está se intensificando, está chegando no estertor, é porque realmente ou não quer viver nenhum tipo de conversão, ou está num empedernimento, está numa cegueira espiritual que é quase que invencível, embora para Deus nada é impossível. Pare, vamos destacar alguns elementos que aqui são muito fortes. Primeiro, Nossa Senhora se queixa maternalmente de que são poucos os que creem, que ouvem, que se empenham verdadeiramente em mudar de vida. Isso vai acontecer em 1929, lá em Tui, na Espanha, junto a Lúcia, e vai acontecer depois em 1931. A atualidade da recusa em escutar os apelos da mãe pela nossa conversão e salvação. Como o senhor enxerga hoje a negativa que vem sendo dada, seja da parte... Eu vou fazer uma pergunta que eu vou colocar o senhor agora um pouco em aperto, viu, padre? Mas qualquer coisa o senhor diga, olha, Padre Wander, isso aqui nós vamos colocar só em oração. Como o senhor vê as negativas, seja de clero, seja de fiéis leigos, em acolher os apelos de Nossa Senhora? Meu querido Padre Wander, infelizmente, aquilo que nós percebemos é que um grande número de fiéis perderam totalmente a consciência do que é ser católico, do que é ser cristão. Não acreditam, não acreditam. Fingem acreditar. Né? Eu tenho, às vezes, sido muito forte nas homilias, quando eu digo, basta de teatro. A gente não deve mais fazer teatro. Nós temos que vivenciar realmente a nossa fé com muita responsabilidade. Por quê? Porque, infelizmente, essa maneira superficial de viver a fé tem levado muitas pessoas à perdição. E é por esse motivo que não se consegue acreditar. Por quê? Não se acredita mais na vida eterna. Não se acredita mais que Deus tenha se encarnado, tenha vindo, tenha se sacrificado por nós, tenha passado por todas as grandes situações que nós, durante a Semana Santa, recordamos nas celebrações que fizemos. A impressão que eu tenho, eu até compartilhei com algumas pessoas, é que para muitos cristãos, tudo é uma grande encenação. Eu lamento que nos últimos tempos, em vários lugares, tenha se criado o costume de, na Sexta-feira Santa, encenar, fazer um teatro sobre a paixão de Cristo.
Eu acho que muitos adolescentes e jovens de hoje não levam mais a sério tudo o que aconteceu, tudo que nosso Senhor Jesus Cristo fez, porque a impressão é que é uma peça teatral, que é uma tragédia criada por alguém, escrita por alguém, mas que não aconteceu de fato. Então, essa superficialidade na fé faz com que as pessoas não acreditem. Você fala de uma aparição de Nossa Senhora. Outro dia eu fui falar com um casal que veio fazer entrevista de noivos. Então, entramos no tema e eu falei, olha, as mensagens que Nossa Senhora tem nos mandado, de modo especial, as mensagens de Medjugorje. Aí a pessoa olhou para mim assim, meio assim, e como é que vocês fazem para saber que essas mensagens são verdadeiras? Qual o critério que vocês seguem para saber se isso é verdade ou não? E aí eu fui argumentar, mostrar que o tema das mensagens toca profundamente a realidade em que nós nos encontramos, são apelos que Nossa Senhora faz para que haja uma transformação, para que o ser humano retome a sua dignidade de filhos de Deus, que vivam o seu batismo com autenticidade, vivam a sua fé com muito empenho, e que são realmente mensagens que fazem com que nós percebamos que é para o crescimento, para o nosso crescimento espiritual, para nós evoluirmos cada vez mais na nossa fé. Então, são inúmeros os critérios, mas para mim aquilo que mais me impressiona é que são mensagens que nos ajudam a tomar com mais responsabilidade ainda o nosso compromisso batismal, né? Mas o pessoal não acredita. A fé superficial, essa fé de fachada, infelizmente fez com que muita gente ficasse indiferente e não acreditasse mais em nada. Você fala de uma aparição, é como se você estivesse falando de uma... Eu não sei o senhor, mas eu experimento às vezes, quando eu estou fazendo a homilia, a impressão que eu tenho olhando para o rosto das pessoas é que a gente está contando uma história, uma fábula. É como se eles vissem aquilo que nós estamos falando como uma fábula. Se você tocar assuntos que são referentes, que dizem respeito à nossa doutrina, aos ensinamentos da igreja, tudo aquilo que a gente precisa aprender para ser cristãos de verdade, a impressão que nós temos é que todo mundo fica com aquela cara de que você está falando de fábulas, de histórias fantásticas que não tem nada a ver com a realidade. Infelizmente, o demônio conseguiu fazer com que as pessoas perdessem a fé sobrenatural. Sim, sim. Parece, é fato, há um endurecimento de coração, assim muitos sinais de conversão belos, como o senhor colocou também desde o início da live, há conversões sinceras. O senhor tem testemunhado, eu tenho testemunhado, pessoas que têm se arrependido, têm voltado à confissão sacramental, têm buscado viver uma vida nova, uma vida na graça, têm mudado a sua atitude de vida diante do Senhor e do próximo, têm produzido verdadeiros frutos de penitência e de conversão. Nós somos testemunhas de que isso está acontecendo, mas também nós somos testemunhas de que há o esfriamento, de que há o endurecimento, de que há o distanciamento de uma fatia considerável dos fiéis. E também, por que não dizer, que há o esfriamento, que há o distanciamento de uma parcela não pequena do clero. O clero está muito fragilizado. Não se trata aqui nem de acusarmos, nem de atacarmos, nem de expormos os defeitos pessoais de padre A, de padre B, de padre C. Jamais Nossa Senhora nos pede uma atitude filial de amor, de silêncio, combate aos erros, sim, o que for heresia, o que levar as pessoas para o erro, o que atacar a doutrina católica precisa ser denunciado aos bispos, denunciado às autoridades competentes, que não seja matéria de maledicência de esquina, isso nunca, mas como bons guardiães da fé, que todos os batizados também o são, se vê que a doutrina católica está sendo atacada, é preciso que se leve às autoridades e se exija uma atitude, porque senão se torna conivência. Mas em relação aos filhos prediletos de Nossa Senhora, é preciso que se reze muito pela conversão de cada um deles. Mas, de fato, nós estamos vivendo um momento em que a barca de Pedro, que jamais será tragada pelas tempestades,
como tão bem foi visto por São João Bosco na visão sobrenatural, na profecia sobre as duas colunas, a Santíssima Eucaristia e o Santo Rosário, mas de qualquer maneira nós estamos em tempo de uma debandada, de uma apostasia não pequena, não de pouca monta, de uma parte considerável dos fiéis e de uma fragilização muito grande do clero. Padre, a partir disso tudo, dessa imagem belíssima, dessa mensagem belíssima que Nossa Senhora nos dá, o senhor, lendo para nós, ela coloca: entrai no refúgio que a Mãe Celeste vos preparou para a vossa salvação e para que possais passar, escutem isto, para que possais passar em segurança no meu imaculado coração os terríveis dias da grande tempestade que já chegou. Isto é como se tivesse sido dito hoje por Nossa Senhora. Bem, sobre o que exatamente o senhor acredita que Nossa Senhora tenta esmiuçar um pouquinho para nós, Padre, com a experiência do senhor, do que ela está falando aqui? E aqui é um convite especial aos sacerdotes, mas a cada um. O que consiste esse refugiar-se no Imaculado Coração para suportar os dias que virão de uma prova muito forte e já chegaram? E talvez já emendando um pouco, Padre, como o senhor vê essa misteriosa afirmação de Nossa Senhora em Fátima, que por fim o seu Imaculado Coração triunfará? Pois bem, Padre, eu vejo o seguinte: eu sempre me perguntava, como é que nós faremos para entrar no coração imaculado de Maria? Como é que nós entraremos nessa arca? E aí a coisa vai ficando cada vez mais clara à medida que a gente vai forçando e tentando entender. É preciso criar uma relação filial com Nossa Senhora que não seja daquela criança imatura que procura a mãe só para aqueles momentos em que a necessidade aperta, né? Que o problema fica difícil. Mas nós temos que criar com Nossa Senhora um vínculo, uma relação de amizade, de amor filial para com ela, que faça com que ela se torne parte da nossa vida em todo momento, da hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, até no nosso sono, que ela seja uma presença constante na vida da gente. E não tem como acontecer isso senão através dos meios que ela mesma privilegia, como, por exemplo, a oração do terço. Eu vejo que não só a oração do Santo Rosário, mas também o ofício da Imaculada Conceição, quantas coisas. Essa foi uma outra retomada dos nossos tempos. Quantas pessoas que não lembravam mais do ofício da Imaculada, e nos últimos tempos para cá tem crescido tanto o número de pessoas que rezam o ofício da Imaculada Conceição. A ladainha. Outro dia eu estava pensando como essa palavra ladainha foi atacada pelo demônio, né? As pessoas, quando querem dizer uma coisa repetitiva, cansativa, enjoada, dizem assim, lá vem com essa ladainha. Outro dia eu estava refletindo, olha como o demônio é ardiloso. Uma oração tão forte, tão poderosa como é a ladainha de Nossa Senhora, ela foi desprestigiada, diminuída, com certos preconceitos, utilizada nas frases como sinônimo de coisa cansativa, enjoada, que não merece ser valorizada, enquanto que não. Eu vi, meu Deus do céu, quantas vezes a gente ouve as pessoas dizer, lá vem com essa ladainha, como se fosse a coisa pior do mundo, enquanto que não. Quando você reza a ladainha de Nossa Senhora, invocando aqueles títulos maravilhosos, a gente sente uma força na alma, a gente sente realmente que naquele momento é como se ela nos abraçasse. Querido Padre Wander e queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, a maneira de entrarmos nessa arca, que é o coração imaculado da Virgem Maria, é pela oração. Não tem como. É pelo contato constante, falar com ela a todo momento, sentir sua presença, porque, de fato, Deus confiou a Nossa Senhora uma missão ímpar. É impressionante. Assim, outro dia nós chegamos até numa conversa que nós tivemos a falar sobre as aparições. Eu sei que isso vai ser tema das suas próximas lives, a aparição de Nossa Senhora
das graças, né? E como nós percebemos que Deus, pelas mãos de Maria, nos concede graças e bênçãos assim que nós não conseguimos nem imaginar, coisas grandiosas. Então, o triunfo do coração imaculado é uma das coisas que nós aprendemos lendo as mensagens que ela deu ao Padre Gobi. O triunfo acontecerá por meio da nossa devoção por ela. Quanto mais crescer a devoção, quanto mais aumentar o número de pessoas que realmente vivem e se consagram a Maria Santíssima, tanto mais se aproxima esse triunfo do coração imaculado, porque ela diz: eu vou vencer com os meus pequeninos. Eu não sei, o senhor já deve ter ocasião já deve ter lido das mensagens. Ela fala que precisa dos pequeninos dela, dos humildes. Por quê? Porque quem é soberbo, quem se acha o tal, não consegue rezar o terço. O terço, o rosário, a ladainha, o ofício da Imaculada, é a oração dos humildes. As pessoas que se acham muito inteligentes olham com desprezo para tudo isso, porque, na verdade, é o medo de se converter, é o medo de mudar de vida, é o medo de largar a vida velha, que faz com que olhem com desprezo como se fossem coisas para os simples, né? Aqui e acolá a gente escuta alguém dizer: isso é coisa para os simples, né? Isto. Não, e, Padre Assis, basta dizer que em todas as aparições, os videntes todos são pequeninos, são camponeses, crianças, humildes, sem o estragamento do mundo, sem a corrupção de uma vida materialista, melhor dizendo, materialista, uma vida mundanizada, crianças humildes, pequenas. Mesmo em Paris, em 1830, era uma menina que tinha vindo do campo, de uma família humilde, que era noviça naquela ordem, e assim por diante. Depois, 46, 2 camponeses, 58, uma menininha camponesa, 1917, 3 crianças camponesas, Garabandal, 1961, 4 camponesinhas, e assim por diante. Quer dizer, não foge isso. Deus envia sua mãe a corações pequenos, sensíveis, que não estejam ainda lacrados, vedados pelo orgulho, pela vida mundana, pela vida materialista, pela vida, por que não dizer, não, padre, é impossível que Nossa Senhora toque um coração de uma vida que já está entregue à escravidão do prazer. Claro, eu não estou falando aqui de conversão que não possa haver mudança, e deve haver mudança, e Deus dá a graça da contrição e do arrependimento. Mas eu estou dizendo é que Deus prefere, Deus escolhe aqueles que têm o seu coração ainda de criança, aqueles que são pequenos, aqueles que são humildes, aqueles que não estão cegados pela vaidade, pelo orgulho do mundo. E isso o senhor toca muito bem. E o triunfo do Imaculado Coração, o senhor foi tão feliz na colocação, padre, que o senhor nos mostra que é também a assemelhação dos nossos corações de uma forma cada vez mais decisiva ao coração imaculado de nossa mãe, ou seja, um coração dócil, fiel, obediente, submisso a Deus, que por isso trava a guerra contra o dragão, contra a serpente, contra as trevas de uma forma decidida. Padre, como o senhor viu o papel? São João Paulo II nutriu uma grande amizade pelo padre Stefano Gobi. São João Paulo II foi um grande profeta do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Como o senhor viu o trabalho apostólico, o papel de São João Paulo II na difusão da devoção a Nossa Senhora, ele que era o escravo, o consagrado total a Jesus Cristo, pelas mãos de Nossa Senhora, segundo o método de São Luís Maria de Montfort. Como o senhor viu o trabalho da difusão das mensagens de Nossa Senhora da parte de São João Paulo II, que levou, naquele primeiro momento, à derrocada do comunismo. Depois o comunismo voltou. Voltou com força máxima. Mas como o senhor vê o trabalho, a obra de São João Paulo II, da difusão das mensagens de Nossa Senhora,
e na impulsão da devoção, por exemplo, ao Santo Rosário, como via de apressamento do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Realmente, eu digo, Padre Wander, que São João Paulo II foi um presente de Deus. Quando a gente lê no livro azul, livro do movimento sacerdotal mariano, as mensagens em que Nossa Senhora se refere a São João Paulo II como meu Papa, aquilo emociona. Eu tive a oportunidade de conhecer, foi o Papa que marcou profundamente a minha vida, assim como a vida de tantos outros, pela maneira como ele conduziu a igreja ao longo dos 25 anos, se não me falha a memória, são 25 anos de pontificado, né? E São João Paulo II conduziu de uma maneira tão a igreja como um exército em batalha, mas ao mesmo tempo um exército firme e corajoso, e como ele observava bem cada detalhe, né? O cuidado dele com a família, o cuidado dele com os idosos, o cuidado dele com a vida em todas as fases da sua existência, da concepção até a morte, os jovens. São João Paulo II, sem dúvida, ele trabalhou todas aquelas frentes que precisavam ser reforçadas para que a coisa não desabasse. E eu acredito, falando agora assim, com muita consciência mesmo, São João Paulo II, ele foi quem reforçou de uma maneira muito especial os muros da igreja, para que a igreja permanecesse. Se hoje, nesse momento, claro, a graça de Deus agindo através desse homem, a intercessão da Virgem Maria, que não o deixava momento algum. São João Paulo II, ele reforçou as muralhas para que o edifício não caísse. Porque se nós observarmos realmente todas as frentes que ele foi trabalhando, eram aqueles pontos que realmente preocupam até hoje, e que se não fosse pelo trabalho realizado por ele, talvez a realidade hoje fosse mais complicada do que nós observamos. Então é o Papa de Nossa Senhora, né? Esse totus tuos, que é o lema que ele apresentou ao mundo, foi algo que também fez com que muitas pessoas sentissem o desejo de se consagrar pelo método de Montfort, né? Quantas pessoas que foram redescobrindo também pelo testemunho de São João Paulo II, o quanto é importante essa consagração. Então, é um presente de Deus. Eu vejo que São João Paulo II foi um presente maravilhoso que Deus concedeu para a humanidade, para todos. Ontem eu estava celebrando a missa e me veio assim a lembrança o encontro que ele teve com o Laliaca, o criminoso lá que atirou, né, o atirador que disparou nele, e aquela imagem que a gente não consegue ouvir o diálogo, porque realmente era ele falando bem baixo, para que ficasse só ali nos ouvidos, aquela imagem dele aproximando-se do homem que tentou tirar a sua vida, falou para o mundo de uma maneira como nunca tinha se ouvido antes. O quanto é importante, o quanto é maravilhoso ser cristão, o quanto os valores cristãos são necessários para o mundo em que nós vivemos, o quanto esses valores eles são reforçados pela devoção à Nossa Senhora. É muito bonito, é uma lição que nós levamos para a eternidade. Olha, Assis, nesse sentido, em Fátima, que é onde Nossa Senhora entrega a promessa do triunfo de seu Imaculado Coração, o pedido de Nossa Senhora foi que rezassem o rosário, que o rosário fosse a arma de batalha por excelência. Nós sabemos que em algumas regiões do mundo, onde por perseguição do comunismo, por perseguição do islamismo, de outros instrumentos que o inimigo utiliza para perseguir a obra da salvação, para perseguir a Santa Igreja,
não foi possível a presença de sacerdotes, porque todos foram mortos, o que sobrou foi expulso, deportado, como foi o próprio caso do Japão. Do Japão foi o caso do Império Japonês, que não permitiu os jesuítas continuarem, mas muito bem. Em muitos desses casos, o que guardou a fé dos filhos de Deus, o que guardou a fé dos católicos foi o rosário. Quer dizer, nenhum de nós, ao longo dos séculos, tem dúvida de que o rosário porta uma promessa de salvação, uma promessa de perseverança, uma promessa de vitória no combate contra as trevas e o mal, que jamais será substituída. O valor infinito da Santa Missa, nós não estamos pondo em paralelo, é claro que está infinitamente acima do rosário. Aqui não se trata de fazer comparações. O valor infinito da Santa Missa, uma única Santa Missa tem um valor infinito, porque é a imolação, a renovação da imolação de forma incruenta do Cordeiro de Deus. Só que o rosário foi disposto pelo Senhor como uma arma única, inclusive porque nessas realidades onde o sacerdote não chega e onde praticamente foram totalmente proibidos, expulsos, ou é muito difícil se conseguir chegar ao altar, o rosário foi e tem sido a arma de vitória. Pare, a gente está já na última parte, mas eu queria que, até pela experiência que o senhor teve no santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém do Pará, que o senhor recolocasse para nós a importância da fidelidade nossa, dos sacerdotes, e da motivação, do incentivo do rebanho a que se entregue ao rosário como verdadeira arma de guerra nesse tempo. Que o senhor pudesse agora situar um pouco para nós que não é possível que permaneçamos fiéis se nós não permanecermos fiéis ao que Nossa Senhora nos ordenou em Fátima, que é exatamente ao Santo Rosário e a sua difusão. Muito bem, o senhor estava falando, Padre Wander, e eu lembrei do testemunho de um missionário barnabita, Padre Valentino Zappa. Esse missionário italiano que morou muito tempo lá no Pará, ele me contou uma experiência que ele fez em um lugar onde ele foi celebrar a missa e que há quase 100 anos os sacerdotes não chegavam lá, os padres não conseguiam chegar naquele lugar. Um lugar muito difícil, de difícil acesso, bem distante. E quando ele chegou naquela comunidade, para surpresa dele, era uma comunidade profundamente católica, porque nos últimos 100 anos, mesmo sem o sacramento, sem a celebração da Santa Missa, eles se reuniam durante a semana e aos domingos para recitar o rosário. A diferença do domingo é que, no domingo, além do rosário, eles recitavam em latim a ladainha de Nossa Senhora. E permaneceram firmes, não perderam a fé. Quando o padre chegou para celebrar a Santa Missa, eles choravam de emoção. E olha como aquilo que o senhor falou agora, se referindo ao Japão e a outros lugares onde a presença dos sacerdotes foi impedida, o que aconteceu lá, que o pessoal se manteve, as pessoas cristãs, os cristãos se manteram firmes na fé pela devoção a Nossa Senhora. Também, bem próximo da gente, uma realidade aqui no Brasil, na Amazônia, algo semelhante, né? Pela precariedade do transporte, pela distância, pela dificuldade de entrar na mata para chegar até onde tinha aquela comunidade. No dia que o sacerdote chegou lá para celebrar a Santa Missa, tinha uma comunidade católica bem preparada, porque cuidada por Nossa Senhora, né? Então, é muito bonito aquilo que você foi falando, voltou esse testemunho desse missionário, me deixou impressionado. É muito, muito forte isso, padre. A gente percebe o quanto a devoção à Virgem Maria nos aproxima de nosso Senhor Jesus Cristo. O demônio, nos últimos anos, ele tentou mostrar o contrário. Eu sempre lembro que, quando eu era criança, na minha cidadezinha lá no interior do Pará, o mês de maio era a coisa mais linda do mundo. Eu não canso de lembrar e falar com algumas pessoas
as famílias se organizavam e preparavam os andores com a imagem de Nossa Senhora para peregrinar de casa em casa, de família em família, levando o andor com a imagem de Nossa Senhora e recitando o terço. No final do mês de maio, no dia 31, todos aqueles andores saíam das ruas, daquelas agrupamento de casas, e iam para a igreja matriz, para a grande celebração do dia 31 de maio. E a gente via as ruas tomadas de fiéis, com a velinha acesa, com os andores, levando a imagem de Nossa Senhora, um mais enfeitado que o outro, com os cantos mais lindos do mundo. E aí, de repente, com o influxo das heresias protestantes, começaram a dizer que aquilo era a idolatria, que aquilo afastava da verdadeira fé, que as pessoas estavam perdendo a proximidade com Nosso Senhor Jesus Cristo, porque estavam colocando a fé em Nossa Senhora, e com essas e outras aberrações foram destruindo. Em questão de pouco tempo, eu fico olhando assim, em menos de, eu não sei nem dizer, foi talvez uns 5 anos, isso tudo acabou, isso tudo foi esquecido, porque incomodava. Incomodava quem? Incomodava o pai da mentira, né? Incomodava aquele que quer a perdição das nossas almas, porque aquela devoção, aquela manifestação de amor por Nossa Senhora, ao invés do que ele queria e afirmou, e infelizmente ficou como se fosse uma idolatria, na verdade não era idolatria. Era uma maneira do povo reacender a fé e ficar cada vez mais fervoroso. No Santuário de Nazaré, só para poder pegar de volta aquilo que o senhor falou, no Santuário de Nazaré, nós percebemos isso. E eu lhe digo que uma das coisas mais bonitas que eu tenho na minha lembrança foram as maravilhosas confissões que eu atendi naquele santuário. Eu não vou esquecer nunca das grandes e maravilhosas confissões que eu pude atender de pessoas que se convertiam naquele momento, que eram tocados pela graça de Deus, que entravam chorando, arrependidos mesmo das coisas que tinham praticado. Então, são coisas que a grande quantidade, a grande massa de fiéis nem imagina. Mas naqueles confessionários do santuário, quantas vidas transformadas pela poderosa intercessão da Virgem Maria. Então, é importante que nós tenhamos isso bem claro, até para que a nossa fé seja cada vez mais fortalecida, que nós não nos deixemos levar pelas ciladas do inimigo, que tenta fazer com que o cristão ele pense que Nossa Senhora é um obstáculo, enquanto que não. É o contrário. Nossa Senhora jamais foi um obstáculo para que nós cheguemos a Nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, é ela que nos aproxima realmente de Nosso Senhor Jesus Cristo. A fé madura é uma fé que é apoiada também numa verdadeira devoção a Maria. E o exemplo está aí, de todos os santos e santas da igreja que chegaram à santidade porque nutriram um amor filial por Nossa Senhora. E lá na realidade do Círio de Nazaré, naquele santuário maravilhoso que fala de Deus em cada coisa que a gente olha assim, a gente percebe a beleza, né? Porque tudo aquilo que é de Deus, que é para Deus, se não é harmonioso, não é verdadeiro. Mas quando a gente percebe a harmonia, a beleza, aquilo faz com que a gente compreenda que realmente a presença de Deus ali é maravilhosa. E no santuário de Nossa Senhora de Nazaré, nas expressões de fé que eu pude perceber, que eu acompanhei, que eu vivenciei, eu me tornei cada vez mais convicto de que aquilo que nós já ouvimos tanto e que se fala tanto na igreja, né? A Jesus por Maria. É por ela que nós chegamos a ele. Somente. Padre Assis, como decreto do Senhor, decreto de Deus, como ela nos trouxe o Senhor uma vez, São Luís Maria Grignon de Montfort fala isso de forma tão simples e com tanta autoridade. Ela sempre nos trará o Senhor. E se não for através dela, nós não iremos até Ele. Não há a mínima possibilidade.
isto é certo. Padre, para nós caminharmos para o final, vamos lá, reta final para irmos fechando. Fiquem tranquilos que vocês vão ver o Padre Assis muitas outras vezes por aqui, viu? Essa foi a primeira participação, a primeira intervenção de uma série de outras, com toda certeza. Mas para nós irmos amarrando, já que vamos para 10h15, Padre, dentro de todo o quadro que exige de nós hoje uma confiança inabalável, o retorno do nosso coração à promessa de Deus através de Nossa Senhora, uma verdadeira vida de luta pela santidade, de penitência, de oração, de caridade, dentro de tudo que nós estamos vivendo, o que o senhor poderia nos dar de conselho prático para terminarmos esta noite concreto, na direção de crescermos no amor e na fidelidade a Nossa Senhora e, por ela, no amor e fidelidade a Deus? Eu digo a todos, assim, e repito para mim mesmo, que nós precisamos manter firme o nosso olhar para ela. E a recitação do Rosário, as orações marianas que a tradição nos traz e que são maravilhosas, eu sempre gosto no final das lives que o senhor conclui com a oração de São Bernardo, a gente vai olhando assim e vendo que toda essa riqueza que a Igreja traz nesses quase 2000 anos e que nos ajudam a crescer cada vez mais como cristãos e devotos de Nossa Senhora, não podem ficar esquecidas. Nós temos que realmente fazer com que sejam constantes na nossa vida. Não em momentos assim pontuais, mas a toda hora. Nós temos que ter essa proximidade com ela através da oração, da recitação das orações que a gente conhece, daquelas que nós não conhecemos e devemos aprender. E, para mim, a coisa que, nesse momento, principalmente nas dificuldades que nós estamos passando, nós precisamos manter, são os nossos olhos fixos nela. Não esquecermos nenhum momento de Nossa Mãe Maria Santíssima. Não nos descuidarmos. Tenhamos presente que Jesus Cristo, lá no alto da cruz, ao confiar a João, a Virgem Maria, ele estava confiando a cada um de nós. Então, se o apóstolo João, São João Evangelista, teve todo o cuidado que teve com Nossa Senhora, o nosso não deve ser menor. Nós devemos ter um cuidado e um zelo muito grande por ela. E fazer crescer a devoção. E tentar mostrar para as pessoas que ainda não despertaram que nós temos que realmente ser devotos dela. Aumentar. É o que a gente, na consagração que se faz no movimento sacerdotal mariano, seja para os sacerdotes, seja para os fiéis, se fala nisso, em propagar a devoção à Virgem Maria, propagar a oração do Santo Rosário. E só para poder fechar essa minha fala, eu digo, Nossa Senhora, em uma das mensagens que está aqui no livro azul, ela diz que o dragão será acorrentado pelo terço. São essas correntinhas do terço que nós rezamos com muita confiança que acorrentarão o grande dragão e que vão impedi-lo de fazer aquilo que ele quer fazer, que é destruir a obra-prima da criação de Deus, que é o ser humano. Ele não conseguirá, por quê? Porque nós o frearemos, nós o impediremos com a recitação do Santo Rosário. São essas correntinhas do Santo Rosário que prenderão o grande dragão. Então, que nós tenhamos cada vez mais esse compromisso. Não só o compromisso pessoal de rezar, mas de fazer com que outros também rezem, de divulgar, de não ficar calado. Às vezes eu mesmo, quantas vezes me envergonho disso, quantas ocasiões poderia ter dado um testemunho ainda maior da minha devoção à Nossa Senhora e preferi ficar calado, me acovardar e fazer de conta que não estava entendendo a situação e deixei de dar um testemunho que era necessário, que talvez teria servido para a conversão de muitos, né? E do meu fortalecimento ainda
mas naquilo que eu acredito. Então é isso, Padre Wander, e todos aqueles que nos acompanham. Na minha opinião, a minha reflexão em base a tudo aquilo que eu tenho. E eu queria dizer uma coisa, Padre Wander, que me impressiona, já lhe falei mais uma vez. Eu estou impressionado com o grande número de sacerdotes e de fiéis que estão falando a mesma linguagem. Estão levando o mesmo fortalecimento na fé para tantos irmãos e irmãs em vários lugares. Eu acompanho alguns da Itália, acompanho também aqui da América Latina, acompanho lá um canal da Espanha, eu fico admirado de ver. E aquilo que mais me impressiona é que, mesmo não se conhecendo, mesmo não fazendo uma reunião para decidir o que vão falar, vocês falam a mesma coisa, a linguagem é a mesma, porque o Espírito é o mesmo, né? E essa oração que a gente faz no cenáculo mariano, que é Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, é uma oração pequena, mas muito forte, porque nós clamamos pelo triunfo do coração imaculado de Maria, que acontecerá também por obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que está agindo para que esse triunfo aconteça, né? E aquilo que o senhor falou tão bem e que deve ser motivação para nós. Assim como a primeira vez Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, veio por Maria, também essa vez ele virá por meio dela, né? É isso que os santos têm falado, as profecias estão falando disso. Então, que nós sejamos cada vez mais fortalecidos e façamos com que outros também se tornem fortes na devoção a Nossa Senhora. Estupendo, estupendo. Padre Assis, olha, é olhar para o Senhor e se ver o sacerdote do coração de Nossa Senhora. A melhor pregação é a sua própria devoção, é a sua própria simplicidade e o seu próprio fervor. E um sacerdote religioso vestido de hábito, que evidencia que o sinal da sua entrega, da sua consagração a Deus, para ele é causa de alegria. Não causa de constrangimento, não causa de vergonha, mas é sinal de alegria. Um sacerdote vestido com o hábito negro, que significa que morreu para si e para o mundo, nos alegra, e alegra muito o coração de Nossa Senhora. Não é carregar no exterior, mas é dizer que esse hábito é um sinal da aliança que fizestes com Deus, também por intermédio de Nossa Senhora. Padre, o senhor vai voltar outras vezes. Essa foi a primeira participação de muitas, mas muitas vezes mesmo o senhor vai estar conosco. Eu pediria então que o senhor conduzisse a oração final, e eu quero receber também a bênção do senhor. Como sacerdote, eu quero receber a bênção de outro sacerdote, e assim concluímos, olha, esse momento muito precioso, especial, que foi a conversa live desta noite, sobre a manifestação de Nossa Senhora em nossa história recente, a promessa do triunfo de seu Imaculado Coração, a perseverança na confiança e no abandono filial a ela, e o poder invencível do Rosário. O senhor conduz a oração final e nos dá a bênção, por favor? Eu convido a todos, então, para que rezemos juntos a Salve Rainha. Essa oração tão bonita que nós precisamos realmente rezar com muita convicção e meditando sobre essas palavras bonitas que fazem com que nós reconheçamos aquilo que Deus reconheceu primeiro, né? Ela é rainha, ela é a cheia de graça. Então nós vamos rezar a Salve Rainha juntos e depois eu darei a bênção. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Muito obrigado, Padre Wander. Foi uma honra poder passar esse momento com o senhor. Eu cheguei a essas lives que o senhor realiza
de uma maneira muito especial. Foi Nossa Senhora que me conduziu, porque uma penitente chegou para se confessar e disse: Padre, eu estou acompanhando as lives do Padre Wander. O senhor conhece? Eu disse: não. Ela disse: pois eu vou lhe mandar o link. E aí eu comecei a acompanhar. E eu senti no coração, disse: eu tenho que me aproximar desse padre. Eu tenho que me aproximar desse padre porque tem alguma coisa que Nossa Senhora nos chama a realizar. E aí eu fui atrás do seu telefone, do seu contato, e então para mim é um presente especial de Deus. Muito obrigado mesmo, né? E é interessante que essa paroquiana, ela, através do padre da Canção Nova, padre Roger Luiz. Roger Luiz. Padre Roger Luiz incentivando a acompanhar o seu canal. Ela começou a participar, passou para mim. E aí, quando eu descobri, fiquei assim muito feliz por ver o quanto o Espírito Santo está agindo. E nós continuamos firmes. Vamos pedir essa bênção para todos aqueles que nos acompanham, sobre o Senhor, sobre a sua missão, sobre a sua paróquia. E sigamos firmes, com a graça de Deus e com a proteção da nossa mãe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Imaculado Coração de Maria e dos santos arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, Padre Assis, muito obrigado. Olha, vocês já vão estar na oração também do Padre Assis, na sua intercessão. Repito, o veremos muitas vezes aqui conosco. Foi um imenso prazer. Amanhã, sob os cuidados de Nossa Senhora, nos encontramos às 21 horas. Fiquem com Deus, uma abençoada noite. Irmão, amigo, Padre Assis, sua bênção, uma abençoadíssima noite. Fiquem com Deus.